que são 7 razões para você não fazer sexo antes do casamento sem usar a Bíblia. 7 razões pelo qual Deus pediu para você se manter puro até o casamento. Eu tentei juntar as duas em uma só. Para você ter uma ideia, cada palestra dessa é mais ou menos uns 40 minutos. E eu juntei as duas em uma só. Eu não quero me alongar, não quero passar do horário, então ao invés de falar 7 razões, vou falar apenas 3, 4, eu vou indo até onde o horário permitir. Mas eu acredito que você vai conseguir aprender, vai gostar e vai fazer renovar os seus votos com o Senhor. Quando eu trabalhei na Suíça, eu recebi a oportunidade de ser pastor lá. Deus me abençoou e eu trabalhei, os 2 anos que eu fiquei lá, acabei trabalhando como pastor. Estava em Genebra, recebi o convite para trabalhar na igreja de fala portuguesa. E quando eu trabalhava lá na igreja, uma vez um rapaz disse assim: pastor, tem um casalzinho ali que está na fornicação. Para você que não conhece o termo fornicação, é um termo que os religiosos utilizam para a expressão sexo antes do casamento. Fui falar com o casal, o menino tinha 15 anos, a menina 14. Eu também falei, nossa, mas muito bem, me direcionei até o casal. Fui falar com ambos, né? Falei, gente, não é assim, a vida não é assim, é desse jeito. Comecei a explicar. O rapazinho virou para mim e disse assim: pastor, olha só, eu já procurei na Bíblia toda, de Gênesis para Apocalipse, e eu não encontrei um único texto bíblico que diga que o sexo antes do casamento é pecado. Falei, você procurou bem? Procurei, já li livros e não vi esta expressão em lugar nenhum. Falei, e se você ver, você vai parar de fazer? Vou. Claro que não vai. Quando o indivíduo ele diz que vai assim, você já conhece, sabe que não vai. Porque o indivíduo, quando ele quer fazer a vontade do Senhor, sendo claro ou não, ele decide ponto final. Eu disse, eu vou te mostrar na Bíblia. E muito bem. E aí comecei a mostrar para ele, e eu vou mostrar para vocês o texto que eu mostrei para este rapaz. Antes disso, só para você ter conhecimento de como funciona pelo mundo afora. Esse jornal A Tribuna, ele é um jornal da Baixada Santista. Foi feita uma pesquisa com os jovens brasileiros e quase 70% dos jovens brasileiros acreditam de que a virgindade não é algo importante. Olha, isso daí é caretice, não há necessidade de você esperar até o casamento, se você está seguro que aquela pessoa te ama e se você se prevenir, não há problema nenhum. Resolveram fazer uma pesquisa com jovens evangélicos. Há uma revista chamada Eclésia, é uma revista que pertence à Igreja Assembleia de Deus, uma ótima revista por sinal, e ela fez uma entrevista, uma pesquisa com jovens de várias denominações. Não sei se entrou adventistas, mas jovens de várias denominações. E descobriu-se o seguinte: 52% dos jovens evangélicos já tiveram relação sexual. Ou seja, mais da metade. É assustador. E o pior de tudo é que eles tinham uma vida sexual ativa e a idade média para que os rapazes perdessem a virgindade era 14 anos e as moças 16 anos. Para você que é pai, acredite em mim, o mundo está pior do que você imagina. Mais da metade dos jovens da igreja já haviam feito. Nós não temos uma pesquisa em termos de igreja adventista, mas trabalhando com os jovens, a gente sabe que a situação não está muito longe disso. Deixe-me citar um exemplo aí mundial. Você conhece a história do Kaká? Kaká casou com essa moça, ela chama-se Caroline. O Kaká é um jovem muito evangélico. Para você que gosta de futebol, você sabe disso. Sempre quando ele ganha alguma conquista, ele sempre faz questão de mostrar na sua camisa. Ele usa uma camisa sempre dizendo: eu pertenço a Jesus. E o Kaká, ele foi um dos jovens que decidiu casar virgem. A mídia, quando descobriu que este rapaz casou virgem, caiu matando. Eu li algumas reportagens que ele deu, de maneira especial, ele deu uma reportagem para essa revista, que é italiana, Vanity Fair, e nesta revista ele apresentou de que ele iria casar virgem, que casou virgem. Ele apresentou a seguinte frase: a Bíblia ensina que o verdadeiro amor se alcança apenas com o casamento. Recentemente, a mulher do Kaká, enquanto eles estavam aqui no Brasil, em São Paulo, ela foi na Renascer e deu uma entrevista para a Bispa Sônia. Até hoje eu assisti essa entrevista na íntegra, ela apresentando como que foi permanecer virgem até o casamento. E ela dizendo de que ela havia feito um pacto não com o Kaká, mas um pacto com Deus. E o pacto que ela tinha com Deus era superior a qualquer relacionamento. E o Kaká poderia ser o melhor ou o maior homem do mundo, mas ela permaneceria fiel até o casamento. O Kaká também já tinha esse propósito muito antes de conhecê-la. E quando ele decidiu, algumas revistas até diziam: puxa, que rapaz bobo, como ele tem coragem de dizer isso em pleno século XXI? E quando eu vi a reportagem do Kaká, eu fiquei admirado, porque muitos jovens da nossa igreja, eles têm vergonha de dizer que são virgens. Tem vergonha. Se eu falar, o que vão pensar? Este rapaz que tem uma fé muito diferente da nossa, mas é evangélico,
Mas é uma fé um pouco diferente. Não teve vergonha de falar dos seus princípios. Não teve vergonha de falar para o mundo inteiro, porque isso foi comentado em todos os países, de todo o mundo, de que ele iria casar virgem e que casou virgem. Não teve vergonha. Você não precisa ter vergonha, você tem que sentir orgulho. Eu consegui casar virgem, graças a Deus. Eu me casei com 25 anos, eu era virgem, a minha esposa também. Eu me lembro que quando eu falava que eu era virgem, nossa, parecia que eu era um ET. Eu me lembro que uma vez eu estava com uns amigos e eu disse assim, eu sou virgem, então amigos da escola, você é virgem? E aí começaram a chamar um monte de gente, vem ver, vem ver, vem ver. O quê? Vem ver o quê? Não quero que ver, que isso? Eles achavam uma coisa absurda, difícil. E o que mais me espantava, alguns amigos da igreja questionavam a minha virgindade. Tudo bem, alguns amigos que andavam da igreja também não valiam R$1, mas eles questionavam como você tem coragem de fazer isso. Eu nunca tive dúvida dos planos de Deus para a minha vida. Eu sempre tive a certeza de que se eu queria ver as bênçãos de Deus, eu precisaria ser fiel. A minha vida não foi nada fácil. Você não tem ideia das tentações que eu já passei na minha vida. E o que Satanás ele fez para me tirar do ministério. Ou lutou para que um dia eu não fosse um pastor. E lutou para que um dia eu não fosse um pregador. A minha juventude foi muito difícil. E essas frases que durante essa semana você está recebendo, boa parte dessas frases eu tinha anexado na minha escrivania. Eu tinha ali uns quadros, eu colocava a frase, de maneira que todo dia quando eu acordava eu lia a frase, e antes de dormir eu lia a frase, porque era a única forma de eu permanecer com os meus princípios e os meus valores. Quando você está num mundo onde boa parte das pessoas fazem, você fica desesperado. Eu pertenci durante um período à igreja lá na Europa, na Suíça, e a igreja na Europa ela é muito liberal, sim, bem liberal mesmo. E eu me lembro que uma vez os jovens resolveram sair para assistir filme. Até aí tudo bem, sempre fiz isso no Brasil, maravilha, fui lá com os jovens. E tranquilo, estamos lá assistindo o filme terminou meia-noite, tranquilo. Nós havíamos combinado de todo mundo dormir lá na casa dessa pessoa, até aí tudo bem, não há problema nenhum, todo mundo junto. De repente, estou percebendo, cada casalzinho está indo para o quarto. Está indo assim, parecia Arca de Noé, parzinho, só um parzinho aqui, um parzinho aqui, um parzinho lá. Achei aquilo estranho. Nossa, que mundo liberal. Todo mundo da igreja, só andava com gente da igreja, lembre-se desse detalhe. E de repente eu falei, onde eu vou dormir? Naquele quarto. Beleza, eu fui lá pro quarto. Eu cheguei no quarto, tinha uma moça. Tinha uma moça lá, eu falei, opa, entrei no quarto errado, voltei. Ingênuo, muito ingênuo. Falei para a dona da casa, falei assim, olha, você falou que ia dormir naquele quarto, mas naquele quarto tem uma mulher. Ela disse, então, você vai dormir lá. Eu falei, não, mas tem uma mulher lá dentro. Mas você está com medo? Eu falei, não estou com medo, mas tem uma mulher lá dentro. Ela falou, não, mas você vai dormir lá, o que é isso? Você está com algum problema tal? Eu falei, não, mas eu não quero e tal. Ela falou, não, mas não vai acontecer nada, não precisa ter medo, é porque os outros quartos estão ocupados, só tem lá e tal. Eu falei, meu pai, lá vamos, nossa. Aí só me lembrava da história de José. Eu falei, lá vou eu como ovelha, é um matadouro. Bom, e pensava em José, tem que ser forte, beleza. Aí eu cheguei lá, percebi que havia 2 colchões no chão, e os colchões estavam muito próximos. Bem próximos, assim, colado, né? Meu pai, dá licença, se afastando, né? Afasta aqui, afasta lá. Aí, numa hora como essa, né? Já deitei na cama, já peguei o cobertor, já me cobri, falei assim, dá o sono do justo. Dá o sono do justo, para que eu possa dormir. Estou ali, de repente, a pessoa começa a puxar a conversa. E aí, tudo bem? Aham. Ei, você está gostando da Suíça? Aham. Você está feliz? Aham. Bem simples, bem simples. Falei, ela não vencer pelo cansaço. Sim, não. E a pessoa foi insistindo. De repente a mulher percebeu de que ela não ia ganhar muito terreno. Aí ela partiu por tudo ou nada. Falou assim, bem, você antes de dormir não vai me dar nem um beijo de boa noite? Eu falei, meu pai do céu. Sempre fui muito criativo. Aí tinha um ursinho do lado, né? Peguei o ursinho, dei um beijo no ursinho. Falei, calma aí que ele vai te dar um beijo. Joguei o ursinho dele. Só que eu joguei com muita força. Parecia um arremessador, parecia que eu estava jogando beisebol. Batei com muita força. O ursinho bateu na menina. Seu grosso. Aí começou a falar um monte de coisa e tal. E já começou a me xingar. E eu já virei ali e falei, Senhor, manda o sono. E o Senhor mandou o sono dormir. Evidentemente não aconteceu nada. No dia seguinte, o dia amanheceu.